O que é a logoterapia? Este é o tema que nos lançaremos a falar hoje. Mas, antes de nos lançarmos a tal tarefa, vale dizer o que a logoterapia não é. A logoterapia não é uma panaceia. A logoterapia é um sistema prático de psicologia criado pelo psiquiatra vienense Viktor Frankl e que é conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia, sendo a psicanálise de Freud a primeira e a psicologia individual de Adler a segunda. A logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca por este sentido. Ela é de fato uma psicoterapia centrada no sentido e que considera sua tarefa ajudar o paciente a encontrar sentido em sua vida. Para a logoterapia, a busca de sentido na vida da pessoa humana é a principal força motivadora no ser humano. E sem incluir essa autotranscendência na imagem que fazemos de nós próprios, como seres humanos, não compreenderemos a neurose de massas dos dias de hoje. Atualmente, via de regra, o ser humano não tem mais frustrações sexual, mas sim existencial, ou pelo menos em maioria. Atualmente, ele sofre menos de um sentimento de inferioridade e mais de um sentimento de falta de sentido. Esse sentimento de falta de sentido é associado, em geral, a um sentimento de vazio, um vácuo existencial. Quem nunca falou, por exemplo, que sentia algum vazio existencial ou algo do tipo? Enfim, e é possível comprovar que esse sentimento de que a vida não tem mais sentido se propaga. Alois Habinger provou, com base em uma população idêntica de 500 aprendizes, que o sentimento de falta de sentido tinha aumentado, mais que o dobro em poucos anos, por relatos pessoais. E vale nos perguntarmos o que é que produz esse vazio existencial e o que pode tê-lo causado. Então, teremos a seguinte explicação por Viktor Frankl, e vale muito a pena vermos essas coisas. Fica aqui como indicação um dos seus melhores livros para mim, A Teoria e Terapia das Neuroses, que é uma introdução à logoterapia e à análise existencial. Lá, ele faz detalhes minuciosos a respeito do tema. Para Frankl, o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para o outro, de uma hora para outra. O que importa, por consequência, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado momento. Quando a origem do sentimento de falta de sentido pode-se dizer, ainda que de maneira muito simplificada, que as pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não têm nada por que viver. Tem os meios, mas não tem o sentido. O sentido de uma pessoa, coisa ou situação não pode ser dado, tem que ser encontrado pela própria pessoa, mas não dentro dela, porque isso iria contra a lei da autotranscendência do existir humano. Tão único e específico como a situação concreta é, pois, o sentido inerente a ela e a pessoa que o busca em cada situação é igualmente única e irrepetível. Ao tentar responder à questão do sentido da vida, a mais humana de todas as questões, o homem é remetido para si mesmo, tornando-se aqui alguém a quem a vida interroga, alguém que a essa tem de responder, sendo responsável, assim, por sua vida. Em seu livro, Em Busca de Sentido no Campo de Concentração, Viktor Frankl expõe suas experiências como prisioneiro nas prisões nazistas e lança as bases de sua teoria. Vale muito procurar todas as obras deste grande psiquiatra. Então, chegando ao fim, termino aqui com uma mensagem do nobre professor Olavo de Carvalho a respeito de Viktor Frankl. Ele começa assim: no dia 2 de setembro de 1997, morreu aos 92 anos um dos homens realmente grandes deste século. Acabo de escrever isto e já tenho uma dúvida. Não sei se o médico judeu austríaco Viktor Frankl pertenceu mesmo a este século, pois ele só viveu para devolver aos homens o que o século XX lhes havia tomado. E não poderia fazê-lo se não fosse numa época em que todos se orgulham de ser homens de seu tempo, alguém muito maior do que o século. Viktor Emil Frankl, nascido em Viena em 26 de março de 1905. Foi grande nas três dimensões em que se pode medir um homem por outro homem: a inteligência, a
coragem, o amor ao próximo, mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir, na fidelidade ao sentido da existência, a missão do ser humano sobre a Terra. Enfim, chegamos ao fim, terminamos assim. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui.